Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Tudo bem, minha irmã preciosa, meu irmão amado? Como vocês estão? Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Se você tem ouvido a palavra da verdade, que é o Evangelho, eu tenho certeza que você está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, eu tenho a grande alegria, o grande privilégio de poder estar aqui iniciando esta live e, como sempre falo, poder chegar até você. Isso é tão precioso. Chegar até você é uma coisa tão rica, é uma coisa tão preciosa, porque eu sei que a palavra do Evangelho da Graça de Deus, ela vai chegar até você e vai cair lá no teu espírito, e Deus vai iluminar os olhos do teu coração e vai fazer com que você veja e entenda coisas preciosas e ricas do Evangelho da Graça de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3, Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou renovação da vossa mente. Então, quanto mais a minha mente vai se adequando ao Evangelho da Graça de Deus, quanto mais vai sendo eliminado da minha mente aquela mentalidade evangélica, religiosa, que praticamente todos nós vivíamos nela, quanto mais essa palavra da verdade vai iluminando os olhos do meu coração, iluminando a minha mente, mais eu vou sendo transformado. Uma transformação de dentro para fora. A religião é de fora para dentro. Você tem que fazer um monte de coisas, se matar de fazer obras para tentar obter alguma mudança. Para ter uma libertação, tem que se matar de fazer coisas para se libertar. Mas no Evangelho da Graça de Deus tudo é o contrário disso. Você não precisa fazer nada, você precisa ouvir, e quando a palavra da verdade cai dentro de você, renova a tua mente, aí você é transformado, é liberto, tudo muda na sua vida. E eu tenho este grande privilégio, esta grande riqueza de poder chegar até você. Antes mesmo, hoje mesmo, antes de eu vir para cá, me ligou um irmão lá do Rio de Janeiro, todo alegre, feliz, e ele disse que tem entendido o Evangelho da Graça de Deus. Ele frequentava uma igreja debaixo de lei. Quando começou a ouvir as lives, acompanhar o Evangelho da Graça de Deus, ele disse que tudo mudou na vida dele, o entendimento dele mudou. Ele se libertou da igreja de lei, do peso, do jugo. Isso é porque eu pude chegar a ele, entrar na casa dele através do YouTube. Ele me assistiu na TV dele. Entende isso? Eu pude chegar dentro da casa dele, ele ouvir essa palavra da verdade, e a renovação da mente libertou ele da religião. Por isso que eu falo, é precioso demais chegar até você. Chego aqui com um coração simples, humilde, não querendo ser alguma coisa. A pior coisa para quem prega o Evangelho da Graça de Deus é achar que é alguma coisa. É lá no íntimo ter orgulho, lá no íntimo se achar um pouquinho especial, alguém que só ele entende a verdade do Evangelho da Graça de Deus. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Isso é sinal de que ainda a pessoa tem áreas da vida dela que estão cegas. Por isso eu digo sem nenhuma preocupação, eu chego até você, não sou grandes coisas. Como sempre tenho dito, sou somente uma voz
nada mais que isso, que vai falar deste Evangelho da graça de Deus. E quando essa palavra for enraizada no teu espírito, enraizada no teu coração, se cumpre o que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vai fazer o que por mim? Repare bem, você tem que entender isso. Nós que viemos do meio pentecostal, achamos que libertação é ficar gritando, sai, né? Pôr a mão na cabeça das pessoas, sai, mandar sair um monte de coisa. Nós achamos que isso é libertação. Mas na visão de Jesus Cristo, no entendimento dele, não é isso que liberta o homem. O que liberta o homem é o conhecimento que ele vai ter da verdade. Por isso ele disse, vou repetir: e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vai fazer o que por mim e por você? E conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Que coisa gloriosa, né? Então o homem é liberto pelo conhecimento, não esqueça isso. O homem não é liberto por quanto se gritou num culto. O homem não é liberto por essa oração forte. Você já viu na Bíblia alguém dizer oração forte? Né? O homem não é liberto porque alguém veio pôr a mão na cabeça dele, chacoalhou a cabeça dele, empurrou ele para cair ali no chão como se tivesse sido arrebatado, ou então passou um paletó, né? Tudo isso é ilusão, não serve para nada, é cegueira. O que liberta realmente o homem é quando ele conhece a verdade. Quando ele conhece a verdade, ele será liberto, vai ter uma mente renovada e será totalmente livre. É para isso que estamos aqui, minha irmã preciosa, meu irmão amado. Só uma voz, nada mais que isso, para colaborar com o teu crescimento espiritual. Mas nós estamos numa série de lives da carta de Paulo aos Gálatas. Nós fizemos 6 lives do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Na live passada falamos sobre o capítulo 13, versículo 1. E hoje vamos falar do capítulo 3 de Gálatas, verso 2 a 5. Então, Gálatas capítulo 3, verso 2 a 5. Preste muita atenção no que Paulo vai perguntar e vai dizer aqui aos Gálatas. Vou ler, versículo 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito? Quando Paulo fala assim, se trata do Espírito Santo. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aí Paulo pergunta no versículo 5, novamente: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então vamos à mesma pergunta que temos feito no início de cada live desses capítulos de Gálatas. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que estava acontecendo com a igreja? Por isso eu sempre te oriento, quando você for ler uma carta de Paulo, você tem que saber por que Paulo escreveu aquela carta. O que tinha no coração de Paulo quando ele escreveu aquela carta? A carta queria corrigir a igreja, ajudá-los, orientá-los, para que você tenha clareza no decorrer da leitura sobre o que Paulo tinha em mente e o que Paulo queria falar com cada um deles. É importante isso, por isso que eu não tenho que ter pressa para ficar lendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que
ler com calma, com sabedoria, assimilar as coisas. O ensino e estudo da palavra de Deus leva tempo, leva disciplina, leva tempo, leva dedicação, não é? Então, por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que aconteceu na igreja dos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo ensinou para os Gálatas? Paulo ensinou sobre a graça de Deus. Ensinou que o homem não é salvo por obras, por esforços, por nenhuma obra da lei. Ele é salvo pela graça. Paulo ensinou Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, esta fé vocês não produzem, é um dom de Deus, é uma dádiva, não de obras, ele diz, para que ninguém se glorie. Então Paulo ensinou sobre a salvação pela graça. Paulo ensinou que todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas gratuitamente. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 8, onde Paulo fala justamente isso. Você tem que entender que todas as coisas da parte de Deus para o homem não tem custo. Deus não pede esforço do homem. Deus não cobra nada do homem. Tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Então quero ler aqui Romanos 8, versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora, vírgula, olha que a sequência do verso vai dizer: porventura não nos dará gratuitamente com esse filho todas as coisas? Não, vamos ler de novo, né? Vamos ler de novo para que fique bem claro para você. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente, outra tradução, graciosamente, com esse filho o quê? Todas as coisas. Então tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. O verso diz: se ele não poupou o seu filho antes, por todos nós o entregou, como é que ele não nos dará juntamente com esse filho gratuitamente todas as coisas? Foi isso que Paulo ensinou. Paulo ensinou que a lei havia acabado na cruz, que a velha aliança era coisa do povo judeu, era judaísmo. Paulo ensinou tudo, que o homem não era salvo por obras. Paulo falou sobre a justificação, a redenção, a reconciliação, o selo do Espírito Santo. E depois que Paulo trouxe todos esses ensinos, no capítulo 3 de Gálatas, verso 1, Paulo fala aqui: esposo, eu quero ler aqui para vocês: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, Paulo expôs o Cristo crucificado, tudo que aconteceu na cruz. Tudo que aconteceu na cruz, ele expôs a obra da cruz. Falou tudo sobre a graça de Deus. E depois Paulo se ausentou. Aí quem se introduziu lá na igreja dos Gálatas? O pessoal do Velho Testamento, aquele pessoal que creu em Cristo, mas não entendeu que a velha aliança acabou. Não entendeu que o Velho Testamento é a história do povo judeu. Não entendeu que o fim da lei é Cristo. Então eles se introduziram na igreja dos Gálatas, trazendo o ensino da lei, e disseram para os Gálatas: olha, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Só o que Paulo pregou e ensinou sobre a graça não é suficiente. Você tem que trazer aqui as obras da lei, praticar as coisas da lei. Você tem que se circuncidar, guardar sábado, praticar as festas judaicas, ou seja, você tem que trazer o judaísmo todo e misturar com estas obras, misturar com a graça de Deus para poder ser salvo. Vocês entendem quando eu falo assim? Eu repito tanto isso, né? Você vê a pregação do pessoal da televisão e das igrejas de lei dos dias de hoje?
Eles só pregam o Velho Testamento, eles trazem tudo do Velho Testamento e querem misturar com o Novo Testamento, querem misturar com a graça de Deus. Eles trazem aquele monte de obras, de campanhas que eles fazem, aquele comportamento do Velho Testamento, e quer trazer tudo e misturar com a graça de Deus. Você não vê isso nos dias de hoje, não é? As campanhas que eles fazem, Velho Testamento. As pregações que eles fazem, Velho Testamento. Fogueira Santa, Velho Testamento. Sacrifício de Abraão, Velho Testamento. Vamos derrubar a mulher de Jericó. Olha o gigante Golias, os 7 mergulhos de Naamã. Você não se cansou de ouvir essas mesmas coisas? Tudo isso foi muito bonito lá no passado. Mas não tem nada a ver com o Evangelho. Aquilo é a história do povo judeu. Então, assim como no tempo dos Gálatas, nós vemos as pessoas fazendo a mesma coisa. Eles vivem no Velho Testamento. Eles só pregam o Velho Testamento. Eles só ensinam o Velho Testamento. E impõem isso para as pessoas carregarem esse fardo pesado. E não entende que a velha aliança acabou na cruz. Jesus Cristo disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O que ele diz? O Novo Testamento no meu sangue. Se surgiu o novo, é porque o velho foi iluminado. Então essas pessoas se introduziram na igreja e começaram a fazer o quê? Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 6, ele diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? É quando eu trago o judaísmo e quero misturar com o evangelho da graça. É quando eu trago as práticas judaicas da velha aliança, os sacrifícios, os votos, aquelas coisas todas que se praticavam lá, e quero misturar com o evangelho da graça de Deus. Eu perverto o evangelho da graça de Deus. Eu trago elemento estranho para o evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala: vocês foram chamados na graça, vocês estão passando tão depressa para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. E você pode ver, todos quantos estão debaixo de igreja de lei, que só pregam o Velho Testamento, são pessoas que têm medo, não têm certeza de salvação. Tudo é o diabo, tudo é uma perseguição, tudo é uma retaliação, tudo é a seta de Satanás. Não é assim que está na cabeça delas. Tudo é uma guerra, estou em guerra, a guerra não acaba nunca. E não tem nem certeza de ser salvo. Então, vivem perturbadas. Infelizmente, eu gostaria de não dizer isso, mas eu preciso dizer porque eu sei que a coisa é assim. Então Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado. O que Paulo está dizendo? Olha, presta atenção. Paulo diz: se um dia eu mudar o discurso, ou até vier um anjo do céu e pregar coisas que vão além do que Paulo já havia pregado e ensinado, presta atenção. O que Paulo pregou é o parâmetro, é a medida. O que for além, você já tem que começar a pensar. Prega evangelho que vai além do que temos pregado. Paulo manda que tomemos uma atitude: seja anátema, seja maldito. E Paulo vai escrever essa carta dissertando aos Gálatas tudo que eles cometeram de errado, aquilo que mudou, o que eles precisam mudar, o caminho errado que eles tiveram e o retorno que eles têm que fazer. E nós estamos trabalhando nisso, até que chegamos no capítulo 3, já falamos do verso 1, e hoje vamos falar do verso 2 ao 5. Paulo faz uma grande pergunta. Paulo está mostrando para eles que eles entraram por um caminho errado. Paulo está mostrando para eles que se eles quiserem ser justificados pela lei, eles vão cair da graça. Paulo está dizendo que se a justiça vem mediante a lei, então a morte de Cristo foi uma coisa vã. Paulo está trabalhando com eles, até agredindo em perguntas, mostrando para eles que eles se voltaram para a lei. Então tudo que Cristo fez na cruz se tornou uma coisa perdida, sem valor algum diante deles. E aí Paulo vai fazer mais um questionamento, fazendo uma pergunta. Paulo pergunta no verso 2:
Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que pergunta. Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito Santo por obras da lei, porque vocês fizeram obras, porque vocês praticaram as coisas de Moisés. Foi por causa disso que vocês receberam o Espírito Santo? Né? Trazendo para os dias de hoje, você recebeu o Espírito Santo porque você buscou muito, você se esforçou muito, você gritou muito, você subiu muito no monte. Olha que conceito errado. As pessoas pensam que para receber o Espírito Santo eu tenho que fazer coisas, eu tenho que buscar muito. Tem igrejas que fazem culto de busca do Espírito Santo. Toda semana tem um culto com esse nome, culto de busca do Espírito Santo. Aí na quarta-feira, geralmente é quarta-feira, você já cansou de ouvir eu dizer isso. Na quarta-feira elas estão lá buscando, oh Espírito Santo, halabacharabacai, oh aleluia, glória a Deus, aquela coisa toda. Aí o Espírito Santo vem na quarta, na quinta o Espírito Santo sai, na sexta as mesmas pessoas estão no culto de libertação. Sai, 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 elas estão lá. O Espírito Santo entrou na quarta no culto de busca do Espírito Santo. E na sexta, o diabo está nelas, elas estão expulsando. Como que está uma cabeça de uma pessoa que pensa assim? Entende? Entende? Para mim ter o Espírito Santo depende de eu buscar, de eu lutar, de eu me esforçar, de eu pagar preço. É uma vida toda atrás do Espírito. E na ótica de Paulo, não é nada disso. Então Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês fizeram obras da lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, pela graça de Deus? E é isso que eu quero perguntar para você. Uma das coisas mais ricas da nova aliança é que Deus vem morar em nós através do Espírito Santo. Vem morar em nós. Você acredita que aí no teu espírito Deus habita através do Espírito Santo? E que todos nós somos santuário de Deus? Nós vamos ler isso daqui a pouco. Você descobriu que a gente fala assim, vou para a igreja, casa de Deus, mas casa de Deus não é templo. Casa de Deus não é 4 paredes com um telhado que fala que é casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Na nova aliança, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. É uma coisa linda, maravilhosa, que nos é revelado na velha, aliás, nos é revelado na nova aliança. Então, Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito porque vocês fizeram obras? Vocês receberam o Espírito Santo porque se esforçaram? Vocês receberam o Espírito Santo porque pagaram algum preço? Então o Espírito Santo tem algum preço a ser pago? Vocês receberam o Espírito Santo porque ficaram na velha aliança praticando o judaísmo? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela fé naquilo que Cristo fez por você e recebeu o Espírito gratuitamente, sem esforço nenhum? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo de número 1. Então nós vamos ler alguns versos ali, versos 13 e 14. Preste muita atenção. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido no evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha o coração do apóstolo, ele diz assim, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É a lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, na mente de Paulo, o que é a palavra da verdade? Ele fala, o evangelho da vossa salvação.
Paulo exclui totalmente a velha aliança. Paulo exclui totalmente o Velho Testamento. Ele diz que a palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Isso é a palavra da verdade. Então, quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, tendo nele crido, quando eu crio no evangelho, repare bem, ele não está dizendo quando você crê em pregação da velha aliança, quando você crê nas pregações do Velho Testamento, porque o Velho Testamento não é evangelho. Evangelho começa da cruz para frente, do está consumado para frente, entende? Então ele está dizendo, quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando você acreditou nesse evangelho, instantaneamente aconteceu uma coisa com você. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O que isso quer dizer? Quando eu criei no evangelho, eu ouvi o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Quando eu criei no evangelho, instantaneamente, fui selado com o Espírito Santo da promessa. Selo do Espírito Santo da promessa não é falar em línguas, ficar gritando. O pentecostal, como eu era e fui 20 anos, achava assim. Se a pessoa não fala em línguas, não é selada com o Espírito Santo. Se ela fala em línguas, foi selada com o Espírito Santo. Por ignorância, não tem nada a ver. Então, quando eu criei no evangelho da salvação, fui selado com o Espírito Santo. Quando eu criei em Jesus Cristo de todo o coração, eu criei no evangelho. Então Deus vem e me sela com o Espírito Santo. Vamos explicar isso bem simplesmente, para você entender o que é o selo do Espírito Santo. Vamos supor que você compra um imóvel, o que você vai fazer? Você vai no escritório e vai lavrar uma escritura, e vai registrar uma escritura. Essa escritura vai estar lá, olha, você, fulano de tal, comprou o imóvel, pagou tanto pelo imóvel, e ele vai registrar a escritura. A escritura é prova de que você é o proprietário do imóvel. A escritura é o documento de que o imóvel pertence a você. Se vier alguém dizendo, olha, esse imóvel é meu, o que você vai fazer? Você mostra a escritura, olha, está aqui, comprei, paguei, está no meu nome, está registrado. Você mostra a prova. Então a escritura é a prova de que você é o dono do imóvel e ninguém te tira dali. Ninguém te toma aquilo que é teu. Você entendeu? Que a escritura é o selo de que o imóvel pertence a você. O que é ser selado com o Espírito Santo? Quando eu crio no evangelho da graça de Deus, a palavra da verdade, quando eu crio de todo o coração, Deus vem a mim e me sela com o Espírito Santo. Independente de línguas, o selo do Espírito Santo é a escritura de Deus em mim, que mostra, que está escrito, que está registrado, que eu pertenço a Deus, sou salvo. Tenho um proprietário, Deus me comprou com seu próprio sangue. Entende isso? Então, quando eu creio no Evangelho, instantaneamente Deus me sela com o Espírito Santo, Ele lavra a Escritura. Esta pessoa é salva, esta pessoa é minha, esta pessoa é meu filho, me pertence. A prova de que eu pertenço a Deus é o selo do Espírito Santo. Visivelmente você não vai ver nada disso sobre o selo do Espírito Santo, mas no mundo espiritual, nas regiões celestiais, todos os que lá estão enxergam que você é uma propriedade exclusiva de Deus, que você tem uma escritura dentro de você, é o Espírito Santo e você pertence a Deus e ninguém pode tocar em você. Você não vê, mas no mundo os anjos veem, Deus vê. Ele vê o registro dentro de você de que você é selado com o Espírito Santo. E você pertence a Deus. E ninguém pode fazer nada
nenhuma força do mal, conforme é pregado no sistema, nada pode derrubar ou desfazer essa escritura que Deus selou em você. Nada. Será que você consegue acreditar nisso? Eu sei que quem vem de igreja que só faz batalha espiritual, tudo é demônio, fala mais do demônio do que em Jesus Cristo, tem dificuldade de entender isso. Mas se você foi selado com o Espírito Santo, a Escritura está lavrada e registrada dentro de você. E você pertence a Deus. Você é reconhecido no mundo invisível como alguém que pertence a Deus, como um filho legítimo de Deus, como alguém que foi justificado, redimido, reconciliado e pertence a Deus para sempre e nunca vai perder a salvação. Você acredita nisso? Olha, eu estou lendo isso, não estou inventando. Eu sei que você que foi pentecostal há muitos anos que ouviu isso. Busca o Espírito Santo, vai dando glória, 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 glória. Aí saiu umas línguas estranhas, selado com o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver. Línguas é um dom, não é um selo. O selo é o Espírito que habita em mim, a Escritura lavrada por Deus dentro de mim, que prova para todo o universo que eu pertenço a Deus. Continuando, vou ler de novo. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra do Evangelho da graça de Deus, quando vocês acreditaram nesse Evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Outra coisa que o Espírito Santo é, o penhor da nossa herança. Vamos voltar ao passado. Antigamente a pessoa precisava de um dinheiro, e ela não tinha, mas ela tinha em casa um diamante. Ela ia na Caixa Econômica Federal penhorar aquele diamante para poder obter um dinheiro da Caixa Econômica Federal. Estou explicando isso bem simples. Então ela tinha um diamante que valia uma fortuna. A Caixa Econômica Federal tinha aqueles avalizadores que avaliavam, que viam que aquela pedra de diamante era verdadeira, que se vendida no mercado arrumavam uma certa quantidade de dinheiro. O que eles faziam? Eles te emprestavam uma quantidade menor do que valia a sua pedra preciosa, e aquela pedra preciosa era o penhor, a garantia de que se você não pagasse, eles iriam vender aquela pedra preciosa, iriam ter mais lucro, porque ela valia mais do que aquele dinheiro que te emprestaram. Então, para eles te emprestar o dinheiro, tinha que haver um penhor, uma garantia. Então a mesma coisa é o Espírito Santo em nós, além de ser o selo, ele é o penhor. Deus pôs um penhor dentro de nós, uma garantia. Garantia de quê? De que tudo que o Evangelho da graça de Deus diz a nosso respeito é a verdade. Tudo que o Evangelho da graça de Deus diz a respeito de libertação, de salvação, de justificação, de reconciliação, de filiação, nós sermos herdeiros de Deus, é verdade. Existe um penhor, uma garantia de que as promessas de Deus não podem falhar. Existe uma garantia dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que tudo que está prometido aqui no Novo Testamento não pode falhar. Deus pôs uma garantia de que é verdade tudo isso, e Ele cumpre com tudo isso. Por quê? Porque Ele pôs a garantia, o penhor do Espírito até o resgate da sua propriedade. Agora, tanto o selo quanto o penhor, o que eu fiz para ter isso? É porque eu busquei? É porque eu paguei um preço? É porque eu subi no monte? É porque eu fiz campanha, fiz fogueira santa de Israel, que é uma mentira? É porque eu fiz voto? É porque eu dei dinheiro na igreja, fiz sacrifício? Nada! Tudo isso nos é dado de graça. Não tem custo, e é isso que Paulo está perguntando para os Gálatas. Vocês receberam o Espírito Santo por quê, Gálatas? Vocês se voltaram para a lei? Vou perguntar para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo por quê? Porque vocês fizeram obras da lei?
Ou porque vocês tinham acreditado no Evangelho da graça de Deus? Vocês receberam o Espírito Santo porque pagaram o preço da lei? Ou foi pela pregação da fé? É isso que Paulo está questionando com eles. Está tentando despertar o engano que eles se meteram. A falsa doutrina do legalismo da velha aliança, que eles estavam se entregando a elas e deixando a graça de Deus de lado. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Vamos lá para Gálatas capítulo 4 e vamos mostrar uma outra coisa preciosíssima. Verso 4 em diante. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus Cristo nasceu debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ponto. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que você não é escravo, você é filho. Então, quando o tempo se cumpriu, Jesus nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora, que já recebemos a adoção de filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então Deus manda para dentro de nós o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Você entende? Porque eu fui adotado por Deus como filho. Deus me sela com o Espírito Santo, põe o penhor, a garantia de todas as promessas dentro de mim, envia para dentro de mim o Espírito Santo. E eu posso dizer, Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho querido, Abba, Pai. Agora eu recebo isso porque eu paguei preço, não é porque eu sou filho. É um direito de ser filho. Você entende? É como uma criança recém-nascida, ela sai do ventre da mãe, geralmente o doutor dá um tapinha no bumbum da criança, ela respira pela primeira vez e começa a chorar, não é assim? Alguém vai cobrar o ar dela? Não, ela nasceu. É direito dela respirar o ar. O ar é um direito de nascimento, é dado gratuitamente a ela. Mesma coisa, nós nos tornamos filho. É o direito de nascimento, o filho ter o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, sem ter pago o preço, sem ter feito vigília, sem ter feito voto. Você está sem subir no monte, sem nada dessas coisas. Não é por obras, é pela fé. Nos é dado gratuitamente. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Agora olha o versículo 7. De sorte que você já não é escravo, você não é escravo. De sorte que você já não é escravo. O Filho de Deus não é escravo de nada, é filho. E sendo filho, ele é uma coisa a mais. Ele é herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Herdeiro de Deus juntamente com Cristo. Acredita nisso? Olha, eu estou te lendo essas coisas. Eu estou te lendo, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, se está escrito é verdade. É verdade ou não é? Se isso aqui está escrito, eu vou ler o verso 7 de novo. De sorte que já não és escravo, porém filho. Não está escrito aqui? E o que você está fazendo expulsando o demônio de você se você não é escravo? O que você está fazendo deixando alguém pôr a mão na tua cabeça para expulsar alguma coisa de você, se você não é escravo? O que você está fazendo em culto de libertação se os filhos de Deus não são escravos? O que você está fazendo nesses lugares? Sabe por que você está aí? Porque não entende o Evangelho da graça de Deus. Está cego. O véu está na tua mente. Está no falso Evangelho e não entende por quê. Não é liberto. De sorte que já não és escravo, você é filho. Pastor, está escrito isso, olha, está aqui. Gálatas capítulo 4, verso 7.
Vou ler de novo. De sorte que você não é escravo. De sorte que você não é escravo. De sorte que já não és escravo. Você é filho. E sendo filho, você é um herdeiro de Deus. Vai herdar tudo que Deus tem. Gratuitamente. Agora, o que os Gálatas fizeram? Estavam querendo alcançar essas coisas pelas obras da lei. Deixaram a graça de Cristo de lado. Continua, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 3. E vamos ao verso 16 e 17. Esse capítulo 3 aqui, Paulo está falando que os coríntios não puderam comer um alimento sólido. Paulo teve que dar leite para eles, porque ainda eles estavam na carne. Paulo fala sobre a divisão toda que eles estavam causando, se achando que eram de um, se achando que eram de outro. E ele vai trabalhando nesse pensamento e mostra que Cristo é o único fundamento da igreja. E depois ele faz essa pergunta no verso 16. Acaso não sabeis que vocês são o santuário de Deus, o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita onde? Habita em vós? Na velha aliança, primeiro Moisés construiu o tabernáculo, e depois Salomão construiu o templo. Aquilo era chamado de casa de Deus. Na nova aliança não existe mais templo como na velha aliança. Não existe mais tabernáculo. Essas grandes construções de hoje que diz que é casa de Deus, não é. Porque na nova aliança, o templo de Deus somos nós, que temos Deus que habita no Espírito. A igreja somos nós. Nós não vamos na casa de Deus falando entre quatro paredes e um teto. Não, isso não é casa de Deus, isso é local de reunião. Na nova aliança, casa de Deus somos nós. Nós somos o templo de adoração, o templo do Espírito Santo. Então Paulo fala, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso, que nós somos o verdadeiro templo de adoração. Você é um santuário de Deus. O Espírito veio para dentro de você. E nós nos tornamos os verdadeiros adoradores de Deus. Na velha aliança, a adoração tinha altar, tinha postura física, uma série de rituais. Na nova aliança, a adoração não depende de postura física, não depende de música, não depende de canto, não depende de lugar. Na nova aliança, a adoração é feita no nosso interior, é feita em espírito. Nós adoramos a Deus em espírito. Aquela mulher samaritana veio perguntar para Deus, vamos lá, vamos abrir lá em João, vamos lá, vamos ler aquilo ali. João capítulo 4. Qual a visão que a mulher samaritana tinha de adorar a Deus? João 4, 20. Nossos pais adoraram neste monte. A mulher samaritana está conversando com Jesus. Mas vós dizei em Jerusalém que é o local de adoração. Ela tem a mentalidade da velha aliança, né? Adorar no monte. Por que as pessoas sobem no monte para buscar a Deus? Com essa mentalidade do Velho Testamento. Por que as pessoas sobem no monte para buscar a Deus, fazer vigília no monte, passar uma noite no monte? Porque eles têm essa visão, essa mentalidade da velha aliança. Olha que a mulher diz, nossos pais disseram que é nesse monte que temos que adorar. Mas vós dizei que é lá em Jerusalém, no templo. O que Jesus disse para ela? Disse-lhe Jesus, pode crer, mulher, que a hora vem e já chegou, em que nem adorareis ao Pai, nem no monte e nem no templo, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Dentro de um prédio? Dentro de um templo de Salomão? Dentro de um prédio construído que se fala que é a igreja? Não!
Não, vós adorareis o que não sabeis, Jesus Cristo disse para a mulher. Vai chegar a hora que não é mais monte, não é mais templo, essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus independente do lugar, vão adorar em espírito e em verdade. Aí ele diz, são esses que o Pai procura para ser os seus verdadeiros adoradores. Se o Pai estava procurando, é sinal que não tinha quase nada. Que toda aquela adoração da velha aliança era postura física, nada mais que isso. E depois ele diz, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E o que ele quer de cada um de nós, os seus verdadeiros adoradores? Que o adoremos em espírito e na verdade, que é o evangelho da graça de Deus. Esses são os que o Pai procura para serem os seus verdadeiros adoradores. Então o templo de Deus somos nós. Isso é coisa da nova aliança. Agora, se eu sou o templo de Deus, foi porque eu busquei alguma coisa? Foi porque eu me voltei para a lei e fui pagar preço? A pergunta de Paulo é essa. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito Santo por tudo aquilo que vocês praticaram da lei, ou ele foi dado gratuitamente pela fé no Evangelho da graça de Deus? É isso que Paulo está perguntando. Então, no Evangelho da graça, nós somos a igreja, o verdadeiro templo, o lugar de habitação de Deus. Continuando, um pouquinho mais para frente, aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde estamos, capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo faz a mesma pergunta. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Então, onde está o Espírito Santo agora? Está em nós. Ele não tem que fazer culto para buscar o Espírito Santo. Pega as cartas de Paulo, vê se em algum lugar tem um versículo que diz, tem que buscar muito o Espírito Santo. Busque muito o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Não tem um versículo onde Paulo diz que nós temos que buscar o Espírito Santo, porque Paulo sabia que todo salvo é selado com o Espírito Santo. Tem o penhor do Espírito Santo, que é a garantia. O Espírito Santo habita nele, ele é santuário de Deus. E tudo isso é dado gratuitamente, sem nenhum esforço, nenhuma obra. Então Paulo diz de novo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Aonde está o Espírito Santo? Está em nós agora. Entende? Sabe o que é que nós, pentecostal do passado, nós cometemos muitos erros. Nós achamos que o Espírito Santo é sentir calor, é sentir arrepio, é gritar, é ficar assim com a mão, né? Nós achamos que o Espírito Santo é isso porque foi incutido na nossa cabeça esse movimento pentecostal, que isso era o Espírito Santo, isso era poder de Deus. Mas você que participou de tudo isso, nunca teve poder de Deus em nada. Então ficava lá, uma pessoa lá, é o Espírito Santo, o outro, era o Espírito Santo, o outro rodando, era o Espírito Santo. Aí surge as canelas de fogo, sapato de fogo, esse monte de besteira. Onde está a canela de fogo no Novo Testamento? Quando Paulo falou de sapato de fogo, não existe isso, isso é loucura. O Espírito Santo não é calor, não é arrepio, não é tremedeira, não é ficar fazendo aviãozinho da igreja correndo, não é ficar tremendo. Você entende isso? Disseram que isso era o poder do Espírito Santo, mas o tempo passou. Você vai ver que quem vive nisso vive confuso, não conhece o Evangelho da graça de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Esse Espírito está dentro de nós. Esse Espírito está dentro de nós.
está dentro de nós agora. Pastor, mas eu não estou gritando, e daí? Mas eu não estou dando rajada de línguas. Hoje eu estou mexendo com os pentecostais, né? Eu não estou... Não. Pastor, eu não estou aqui, oh, glória, 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 glória. Não precisa nada disso. Eu não estou sentindo me apagar, pastor, eu cair assim, ficar tonto. Não, o Espírito Santo não dá isso nas pessoas. Isso é a carne delas, é a feitiçaria da carne delas. Todas as pessoas cheias do Espírito Santo foram lúcidas, sábias, inteligentes, entenderam a graça de Deus. Jesus, quando veio ser batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele não falou em línguas, não saiu arrepiado, gritando, dando glória, não fez nada disso e foi cheio do Espírito Santo. Foi ou não foi? Foi. O Espírito Santo está dentro de você agora, para renovar a tua mente, para abrir o teu entendimento do Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Trabalhando no teu homem interior o tempo todo. Agora vamos lá para Romanos novamente, para você entender uma coisinha. O que prova que uma pessoa é de Deus? O que prova se eu sou de Deus ou se aquela pessoa é de Deus ou se a pessoa não é de Deus, né? Ah, pastor, eu vejo aquela pessoa de paletó e gravata com a Bíblia no braço, vai todo domingo na igreja, mas isso não é prova que ela pertence a Deus. Ah, pastor, eu vejo lá no púlpito, meu pastor é gordinho, então ele põe aquela gravata e aqui faz um calor tremendo, eu vejo ele suar que nem bica, ele está ali enforcado e grita. Mas isso não prova que ele é de Deus. Pastor, o senhor está falando uma blasfêmia. Não estou falando uma blasfêmia. Não, pastor, eu vejo aquela irmãzinha, o cabelo dela passa da cintura. Ela vai de saia todo dia no culto. Ela é a santa mulher de Deus. Ela não pinta a unha, ela põe um coque no cabelo, ela está com aquela cara empalhada. Ai, desculpe, eu ofendi. A vida toda. Aquilo é uma santa mulher de Deus. Aquilo é o Espírito de Deus. Vocês entendem isso? Essa pessoa pertence a Deus. Eu vou te dizer o que prova se nós somos de Deus ou não, independente de estar com Bíblia, com aparência de religiosidade ou não. Então vamos ver aqui, Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, vocês estão lá no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora presta atenção. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que prova se eu sou de Deus ou não é a minha aparência, não é se eu tenho Bíblia na mão. Você já viu, hoje teve acontecimentos de pessoas, eu não vou falar nomes aqui, mas você já viu essas pessoas lá do Rio de Janeiro que se diziam pastora, que eram de Deus, né? O prefeito do Rio de Janeiro, que se diziam pastores, eram de Deus, não foram tudo presos? Não houve homicídio, roubo, mas não eram tudo de Deus? O que prova se uma pessoa é de Deus ou não? É o Espírito, é o selo do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que prova se eu sou de Deus é se eu tenho o Espírito ou não. Não é a minha religiosidade, não é quanto eu frequento a igreja. Eu posso ser um pastor pregador do Velho Testamento, não ter o Espírito e não pertencer a Deus, ser um charlatão explorador do povo em nome da fé. Como você vê muitos deles nos dias de hoje, aí na televisão. Então o que prova se uma pessoa é de Deus ou não? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Ele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, eu não estou inventando, está aqui, olha, vou ler de novo aqui para você. Se alguém não tem o Espírito de Cristo,
essa pessoa não pertence a ele, não pertence a Deus. É que você entende isso? Continuando, para caminharmos já para o fim da live. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Bom seria ler esse capítulo 2 inteiro, mas para não ficar uma leitura longa, vamos ler só o verso 12. Preste muita atenção. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, olha aí. Vê se está escrito isso, veja depois se está escrito isso na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Aí o senhor já pergunta, para quê? Paulo diz, para quê? Paulo está dizendo, olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Para quê? O pentecostal vai falar, para mim dar glória, para mim dar uma rajada de línguas, para mim ficar gritando, para descer o fogo. Não, Paulo não disse nada disso. Para que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ah, pastor, não é possível que isso está escrito aqui na Bíblia. Tá? Eu vou ler de novo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O que nós recebemos? O Espírito que vem de Deus. Com qual finalidade esse Espírito que vem de Deus nós recebemos? Aí Paulo diz, para que conheçamos. Conhecer o que, Paulo? O que você tem em mente, Paulo? Você está dizendo que nós recebemos o Espírito que vem de Deus, não recebemos o Espírito do mundo. E a finalidade pela qual recebemos o Espírito de Deus é para que conheçamos o quê? O que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos o quê? Conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós recebemos o Espírito Santo. Não foi por obras da lei, não foi porque eu subi no monte, porque eu desci do monte, porque eu paguei preço, porque eu fiz sacrifício, porque eu gritei, porque eu busquei. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé, independente de obras. O Espírito Santo não tem preço a ser pago para você receber. E para que eu recebi o Espírito Santo? Para ficar gritando? Só falando em línguas? Sapateando, gritando, oh glória, que é tudo atrapalhado? Não. Eu recebi o Espírito que vem de Deus para que eu conheça. Conheça o quê? O que Deus me deu gratuitamente. Então eu recebo o Espírito Santo para que eu enxergue o Evangelho da graça de Deus e conheça o que por Deus já me foi dado gratuitamente. Eu recebo o Espírito Santo para que eu conheça. Estou lendo aqui. Conheça o quê? O que me foi dado por Deus gratuitamente. Então esse Espírito vem sobre nós e vai nos levar ao Evangelho da graça de Deus, para que nós possamos conhecer pelo Evangelho da graça de Deus o que nos foi dado de graça. O que nos foi dado de graça. Será que você aceita isso? Será que você entende isso? Voltemos a Gálatas capítulo 3 para terminarmos. Então Paulo faz a pergunta. Quero saber isso, Gálatas. Gálatas, vocês voltaram para a lei. Vocês se desligaram do Evangelho da graça de Deus. Vocês deixaram que esses perturbadores entrassem na igreja de vocês. Levassem vocês à prática do Velho Testamento, as obras da lei, escravizassem vocês no judaísmo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, Gálatas. Vocês receberam o Espírito Santo? E vocês receberam o Espírito Santo porque vocês praticaram o judaísmo, voltaram-se para a lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela fé, dado de graça, independente de qualquer esforço, de qualquer obra? Então Paulo está apertando eles. Lembra, Gálatas, vocês receberam o Espírito Santo de graça.
Deus pôs o Espírito dentro de vocês sem nenhum esforço. Ou vocês acham que foi pelo esforço próprio, porque pagou preço e foram praticar obras da lei? Aí Paulo vai dizendo, vocês são insensatos, porque vocês começaram pelo Espírito. E agora vocês se voltaram para as obras, estão tentando se aperfeiçoar na carne. O que Paulo está dizendo? Eles receberam o Evangelho, creram em Jesus Cristo, começaram no Espírito. Mas o falso ensino, a falsa doutrina, a pregação do Velho Testamento tirou eles do Espírito. Eles começaram a fazer um montão de obras, tentar se aperfeiçoar com obras da carne, um esforço próprio que não vai dar em nada. Aí Paulo diz assim, terá sido em vão que tantas coisas sofresse, se na verdade for em vão? Aí Paulo, mais uma vez, faz a pergunta. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou faz pela pregação da fé? A resposta é não por obras da lei, mas a resposta é pela pregação da fé. A fé que vem pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então esse Espírito que habita em você agora, Deus te selou com ele, não é por mérito próprio, não é por obras, faz parte, é um direito de nascimento. Quando eu nasci do alto, me torno um filho de Deus, sou selado com o Espírito Santo da promessa. E não é por preço nenhum pago, por esforço, por obra, por buscar, por fazer vigília, seja lá o que for. Você aceita essa palavra de hoje, meu irmão querido, minha irmã querida? Então nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer poder chegar até você. É sempre uma alegria poder chegar até você. E eu declaro, terminando esta live, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.